Aceitem todos a gloriosa e doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estar mais uma vez diante dessas câmeras e poder compartilhar a palavra de Deus com todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, nessa oportunidade, quem vos cumprimenta é o pastor Alberto Borges. Deus abençoe a todos, todos são bem-vindos. O programa A Hora da Vitória é uma realização da Igreja Pentecostal Cristo Vive, que está localizada na cidade de Cumberland, no estado de Rhode Island, no número 141, Bear Hill Road. Bear Hill Road. Bear, em português, é urso Hill Road, né? Todos são bem-vindos a participar conosco nessa programação e também estendemos os nossos convites a todos que desejam conhecer esse trabalho da Igreja Pentecostal Cristo Vive, participar em uma das nossas reuniões, que acontece aqui todas terça-feiras e quinta-feira, no horário das 6 horas da tarde. 6 horas da tarde começa a reunião de oração, e também na quinta-feira, reunião de oração para aqueles que gostam de orar, para aqueles que entendem o valor da oração, né? A necessidade da oração, né? Este meio é tão importante que Deus nos preparou para comunicar com Ele através da oração. Para aqueles que estão buscando os dons do Espírito Santo, buscando o batismo com o Espírito Santo, enfim, para aqueles que estão passando por problemas difíceis, com a família, com os filhos, e querem vir aqui orar, dobrar o seu joelho e orar conosco, estão todos convidados para estar conosco aqui nas terças e quinta-feira, na reunião, no culto de oração aqui. Na quinta-feira, nós oramos e também cantamos vários hinos da harpa, né? E você vai aprender aqui, nós temos a harpa aqui para emprestar para todas as pessoas, o livrinho de música, muito bonito, muito maravilhoso, e você vai cantar conosco, alegrar a tua alma, falar com Deus, falar com Jesus, e o Espírito Santo vai te consolar, vai alegrar o teu coração, né? E muitas pessoas também são curados por Jesus, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que o Espírito Santo vivifica o nosso corpo físico. O Espírito Santo é o que traz saúde para o nosso corpo. A Bíblia diz que Jesus, pelo poder do Espírito Santo, curava os enfermos, né? Pela unção do Espírito Santo, os apóstolos também. E em nossos dias é a mesma coisa, né? Pela unção do Espírito Santo, não há enfermidade, não há câncer, não há mal que resista ao poder de Deus, à glória de Deus, à unção do Espírito Santo. Também nós temos aqui a reunião de estudo da Bíblia, ao sábado, às 7 horas da noite. Então, terça e quinta às 6 horas. Sábado é às 7 horas da noite, onde nós estamos estudando a Bíblia, a palavra de Deus, cantando e orando. E no domingo, no horário das 10 horas e 30 minutos, aquele grandiosa reunião, aquele grandioso culto de louvor, de glorificação a Deus, de agradecimento, né? De ministração, da oração em favor dos enfermos, dos problemáticos, pessoas que precisam de libertação, né? Então é esse grandioso culto no domingo em que muitas famílias concorrem a este lugar. Você também é mais um convidado a estar conosco aos domingos, no horário das 10 horas e 30 da manhã. Nós temos um amplo estacionamento aqui na igreja, e também temos classe para crianças e jovens e adolescentes de diversas idades. Também temos o translator para quem não entende o português ou o espanhol. Temos a pessoa que faz a tradução aqui também. Então, nós estendemos esse convite, será um prazer nós podermos cumprimentar você e dar o bem-vindo para você em um desses domingos. O endereço da igreja, a direção da igreja, aparece aí na tela
do seu aparelho de televisão, seu iPad, iPod, o seu celular, está aí o endereço em que o senhor e a senhora poderá anotar e participar conosco em uma dessas reuniões. E também está aí o número do telefone, o e-mail, pelo qual o senhor e a senhora, você poderá também se comunicar para fazer o seu pedido de oração, para alguma informação que você precisar. Nós vamos ler a palavra de Deus, para isso estamos aqui, para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Essa palavra, ela é espírito, a palavra de Deus é espírito em verdade. Esse livro, ele é um livro diferente dos outros livros. Esse livro aqui, ele tem a unção do Espírito Santo. Quando nós lemos a palavra de Deus e pregamos a palavra de Deus e as pessoas atentamente ouvem de bom grado, então há aí o mover do Espírito Santo nos corações, nas mentes, ajudando as pessoas a compreender as Sagradas Escrituras. Nós vamos orar neste momento e depois nós vamos ler a Bíblia em São Marcos, capítulo 16. São Marcos, capítulo 16. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade que nos concede, ó Deus, de estarmos reunidos com os nossos telespectadores que nos acompanham pela televisão, internet, YouTube, Facebook. Que a tua glória, o teu poder, a tua graça, Senhor, seja com todos os nossos ouvintes, Senhor. Ó Pai querido, que cada ouvinte do programa Hora da Vitória seja cobertado com a tua graça, com as tuas promessas, ó Deus, abençoando durante os minutos que se seguem esse jovem, essa criança, esse casal, essa família, essa pessoa, ó Pai, que está passando por situações difíceis, Senhor, essa pessoa que se encontra enferma, essa pessoa que precisa de uma libertação, eu te rogo, eu te suplico, em nome do Senhor Jesus, que a tua glória, o teu poder se manifeste na vida de todos os nossos ouvintes. Glorifica-te, Senhor, o teu nome na vida de todos os nossos ouvintes, Senhor. Estenda tuas mãos de poder para abençoar, para curar, para libertar, para salvar, para perdoar, para restaurar, para levantar, para consolar, ó Deus, todos os nossos ouvintes de perto e de longe, Senhor. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, toda a atuação do inimigo, Senhor, todas as forças contrárias, nós repreendemos em nome de Jesus, tudo aquilo que possa perturbar esse nosso ouvinte, a sua mente, para que ele não venha compreender a tua palavra. Ó Deus, nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus está repreendido essas forças invisíveis. Em nome de Jesus, sai agora pelo poder que há no sangue de Jesus. Estenda tuas mãos, Senhor, para curar, para libertar. Em teu nome nós repreendemos essas doenças, essas enfermidades, esses espíritos de enfermidade, essa perturbação maligna, esses espíritos de vício, Senhor, da contenda. Ó Deus, nós repreendemos em nome de Jesus esses espíritos destruidor que veio para matar, roubar e destruir. Nós repreendemos agora na vida de todos aqueles que está, ó Deus, em sintonia com o programa Hora da Vitória. Em nome de Jesus, seja repreendido, atado pelo poder do sangue de Jesus, e que esse ouvinte seja livre e abençoado, Senhor, e que até o final desse programa, Senhor, um grande milagre, ó Deus, possa acontecer na vida dos ouvintes, que a tua bênção possa repousar sobre esse lar, sobre essa casa, sobre essa família, ó Deus, abençoando em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 16. Vamos ler Marcos capítulo 16, que fala sobre a ressurreição de Jesus. Vamos ler então a santa e bendita palavra do Senhor. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago,
compraram aromas para irem ungí-lo. Jesus estava no sepulcro. Então nós vemos aqui que Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus ali na sepultura. Verso 2: E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e dizia umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta dos sepulcros? Elas estavam preocupadas, né? Porque era uma pedra muito grande que fechava a sepultura, né? E ela estava preocupada. Nós vamos ungir o corpo do Senhor, já compramos perfume, mas quem é que vai empurrar a pedra para nós poder entrar ali dentro e ungir o corpo do nosso Senhor? Que amor, né, irmãos? Que amor que essas irmãs, incluindo Salomé, que estava aqui também, né? Tinham pela pessoa do Senhor Jesus. Verso 3, já lemos o verso 3. Verso 4. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. E era ela muito grande. Elas vinham pensando, quem vai mover essa pedra para nós entrar lá dentro? Mas quando elas chegaram assim, a pedra já estava revolvida. E era uma pedra muito grande que tapava ali, mas a pedra já estava do lado, já tinha movido. E já tinha acesso que ela podia entrar lá dentro do sepulcro do Senhor, né? Verso 5. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Aleluia, glória a Deus. Então, elas ficaram muito espantadas e surpresas ao entrar no sepulcro e ver um jovem ali com uma veste comprida, branca, né? Assentado ali, no lugar onde Jesus supostamente era para estar ali sepultado. Verso 6. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado? Era um anjo. Aquele jovem era um anjo. E elas estavam assustadas. E o anjo disse: não vos assustei. Vocês estão buscando a Jesus o Nazareno, que foi crucificado? Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Olha, puseram ele aqui, ó, tá vendo? E ele não está aqui. Tá vendo? Olha aí. Ele já ressuscitou. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porém, verso 7. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. Então o anjo deu uma ordem para aquelas irmãs, aquelas mulheres, que voltasse lá na cidade e que desse o recado lá para todos os discípulos e também para Pedro, que Jesus já estava ressuscitado e que Jesus iria para lá também encontrar com eles. Verso 8. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada dizia a ninguém, porque temiam, estavam com medo, saíram correndo do sepulcro. Verso 9.
E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Essa Maria Madalena, ela era muito agradecida ao Senhor, muito agradecida. Era uma pecadora, mas ela foi salva, transformada, regenerada, justificada, perdoada, transformado pelo poder da palavra de Jesus. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa mulher, ela vivia nessa vida de pecado porque ela era endemoniada. Jesus expulsou de Maria Madalena 7 demônios, né? E eu quero dizer que Jesus continua libertando vidas que estão oprimidas pelo pecado, escravo do pecado, escravo nos vícios, né? Que vidas que estão sendo destruídas, matrimônios que estão sendo destruídos, Jesus continua libertando. Nós temos visto aqui, nesse ministério da Igreja Cristo Vive, pessoas sendo libertadas de demônios, demônios saindo, gritando, correndo, deixando, abandonando os corpos das pessoas. Vidas têm sido transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder da ressurreição de Jesus. Nós vemos aqui então que Jesus primeiro apareceu a Maria Madalena, aquela mulher que tinha sido liberta de 7 demônios. Verso 10. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Não creram. Os discípulos, é interessante, porque Jesus muitas vezes, antes da sua morte, ele prenunciou a sua morte e a sua ressurreição. Muitas vezes ele falou que ele iria morrer e no terceiro dia ia ressuscitar. Mas a tristeza era tão grande de ver Jesus sendo crucificado e morto e sepultado, que eles esqueceram de todas as promessas do Senhor, né? Fraqueza humana. E aqui diz que os discípulos estavam chorando, mas Maria chegou lá, Maria Madalena chegou com essa mensagem: olha, Jesus está vivo, ele ressuscitou e ele apareceu a mim. Mas eles, ouvindo isso, não acreditaram nas palavras de Maria Madalena. Verso 12. Depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Então, Jesus apareceu para 2 pessoas, 2 discípulos que iam voltando para casa também. Lá em Lucas fala que esses 2 discípulos estavam desanimados também. Eles diziam, já é hoje o terceiro dia, ele disse que ressuscitava, mas nada, né? E Jesus apareceu para ele quando ele estava voltando para casa desanimado. Imediatamente eles voltaram lá para Jerusalém. Verso 13. E indo estes anunciaram-no aos outros, mas nem ainda eles creram. Então esses 2 que estavam voltando para a sua casa, voltaram para anunciar para os discípulos que o Senhor estava vivo. E nem assim eles acreditaram. Não acreditaram nesses 2 que viram Jesus vivo. Não acreditaram na palavra de Maria Madalena, que viu Jesus vivo, por causa da tristeza, da angústia que eles estavam passando naquele momento, né? Verso 14. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado, né?
Então, nós vemos aqui, finalmente, Jesus apareceu a todos eles, né? E nós vemos aqui que Jesus lançou em rosto, né? A sua incredulidade, por não acreditar que ele já estava ressuscitado, né? Aí, no verso 15, Jesus dá algumas instruções para eles, para os discípulos e para todos nós. Verso 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Aleluia, glória a Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. No livro de São Lucas, no livro de Marcos, também fala sobre a história da ressurreição, até com mais detalhe. A história, a Bíblia nos afirma que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Isso está escrito aqui na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15. A história também registra que mais de 1 milhão de pessoas viram Jesus crucificado naquela cruz. E mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Documentário, isso é documentário, né? Ouvinte, verdadeiramente, Jesus ressuscitou, está vivo, voltou para o céu, cumpriu a sua missão. A Bíblia diz que Jesus viria em 2 etapas. A primeira etapa, Jesus viria como um cordeiro para morrer pelos nossos pecados. E a segunda etapa, a segunda vinda do Senhor Jesus, ele virá como Rei dos Reis e Senhor do Senhor e juízes dos juízes e Deus dos deuses. Jesus, ele cumpriu a sua missão como um cordeiro, ele foi morto, deu a sua vida como um cordeiro inocente. Ele deu a sua vida, morreu por nós ali naquela cruz para nos perdoar. Foi o preço que ele pagou, foi com o seu sangue, as nossas dívidas que estão acumuladas diante de Deus. Por isso nós oramos, Pai nosso que está no céu, perdoa as nossas dívidas estão acumuladas diante de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, com o seu sangue, ele pagou as nossas dívidas, se fez pecador, assumiu todas as nossas culpas e levou sobre si os nossos pecados, e essa era a vontade do Pai, para que nós pudéssemos ser salvos, livre da condenação eterna, livre do fogo do inferno, livre do fogo, do lago de fogo também. Glórias a Deus. Jesus, ao terminar a sua missão, voltou e assentou-se à direita do Pai, aonde ele sempre esteve, desde a eternidade. O lugar do Senhor Jesus é à direita, sentado à direita do Pai. E agora, Jesus, antes da sua subida,
ele comissiona todos os seus discípulos e apóstolos e a todos os nós a levar essas boas novas de salvação, pregar essas boas novas de salvação, dizendo que todos aqueles que crer no Evangelho, né? Todos aqueles que crer nessa história verídica do amor de Deus, da morte e da ressurreição de Jesus, crer que ele é o Filho de Deus, ele é o enviado de Deus que morreu pelos nossos pecados, crer, né? Crer, não duvidar como os discípulos duvidaram, mas crer que ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que ele morreu, ressuscitou, voltou e sentou à glória de Deus. E essas notícias que Jesus mandou dizer a todos, que ele está vivo, e aqueles que crê nesse evangelho, isso é, na história, nessa notícia, nessa boa notícia, aqueles que crer e for batizado, aleluia, será salvo, né? Será salvo. Crer e for batizado. Então, a condição para a pessoa ser salvo, primeiramente, ele tem que crer, tomar uma decisão, se arrepender dos seus pecados, crer que Jesus morreu por você naquela cruz, se entregar a sua vida a Deus, aceitar Jesus Cristo como Salvador. Essa é a primeira decisão. E depois Deus demanda que você vai confirmar a sua decisão lá nas águas do batismo. A Bíblia explica o que é o batismo. A palavra batismo é uma palavra grega que quer dizer mergulhar. Mergulhar. Jesus foi batizado, era o corpo todo, como também nós batizamos. Em Mateus capítulo 28, Jesus mostra ali a fórmula de como a pessoa deve ser batizada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, ele aceita Jesus, entrega, crê em Jesus, crê na mensagem da salvação, e ele vai ali e confirma a sua decisão, né? Então, o requisito para se batizar é crer. Aliás, o requisito para ser salvo é crer primeiramente em Jesus e depois confirmar a sua decisão nas águas do batismo. Crianças não precisam batizar, né? Porque Jesus disse, dos tais é o reino do céu. Não é verdade, é uma grande mentira quando dizem que crianças não batizadas morrem pagão, sem pai, sem salvação. Isso é uma grande mentira. Até nisso eles querem roubar a salvação, né? Uma promessa, uma herança das crianças, ensinando essas mentiras, dizendo que as crianças não precisam batizar. Não, o batismo é para pessoas que faz uso da razão. Ele tem que crer, ele tem que se arrepender e tem que seguir a Jesus e confirmar a sua decisão nas águas do batismo. E é isso, ouvinte, que você deve fazer. Entregar a sua vida a Jesus, crer nele, né? Crer nele de todo o coração, entregar a sua vida a ele e confirmar a sua decisão nas águas do batismo para a salvação da tua alma. Que Deus te abençoe e até a próxima programação, a Hora da Vitória.